Isso aqui é que é boa vida, hein? Isso é que é boa vida, mas tá bom aqui, gente? Vocês não sabem o tanto. Olha, a gente fez uma entrevista agora mesmo com o Dr. Francisco Wellington e agora eu vou chamar a doutora Ana Lúcia Morim, que é a nossa consultora em Direito Médico. Mas antes que ela fale o assunto que atrasa no programa de hoje, gostaria de passar uma pergunta do Dr. Francisco Wellington para você, doutora Ana Lúcia. Doutora Ana Lúcia, gostaria que, se possível, a senhora me respondesse duas questões. Gostaria que a senhora definisse o que seria erro médico do ponto de vista jurídico. Doutor Francisco, muito obrigada pelas perguntas. Eu acho interessante os médicos começarem a se interessar pelos problemas que são ocasionados do exercício da profissão no âmbito do judiciário. Com relação ao erro médico, os juízes têm visto isso sinônimo de falta de cuidado. Ou seja, quando eles veem que o médico deixou de zelar do seu paciente, sendo por ação ou omissão, há a condenação. O que muitas vezes a gente tem que deixar claro para o paciente é não confundir erro médico com insucesso. Muitas vezes o médico presta o cuidado essencial ao tratamento daquele paciente, faz com que aquele paciente tenha acesso a todos os cuidados, à medicina mais moderna, a tudo que é pertinente àquele tratamento, porém o sucesso desejado ele não é alcançado. Isso não é sinônimo de erro médico. Então os juízes têm tratado erro médico como sinônimo de falta de zelo, falta de cuidado. Qual que é a validade jurídica do prontuário eletrônico? Como a justiça vê esse tipo de trabalho pelo profissional médico? Com relação ao prontuário eletrônico, eu poderia dizer que ele tem a mesma valoração no âmbito judiciário que o prontuário feito em papel. O que eu peço para que os senhores tenham cuidado é na observância da resolução do Conselho Federal de Medicina 1821 de 2007, que lá traz as regras específicas para o prontuário eletrônico. No mais, é ficar tranquilo e eu ainda peço para que os médicos façam sim o prontuário eletrônico. Ele tem várias vantagens com relação ao prontuário feito em papel. O prontuário em papel tem várias limitações. Por exemplo, a sua legibilidade pode ficar comprometida, o seu acesso também, uma vez que ele pode ser visto por um profissional ao mesmo tempo, e também a guarda desse documento é bastante dificultada. Então, eu indico o uso do prontuário eletrônico com base na resolução 1821 do Conselho Federal de Medicina. Muito obrigada, doutor Francisco, e até a próxima. Doutora Ana Lúcia, muito obrigado pelos esclarecimentos. Olha, uma coisa importante também e que os médicos especialistas que tratam principalmente das crianças e os adolescentes devem ter é com relação aos cuidados que os responsáveis têm com esses pequenos. Então, esse é o assunto que também traz a doutora Ana Lúcia aqui. Quando a criança ou o adolescente é maltratado pelo seu responsável, o que o especialista deve fazer? Olá pessoal, hoje eu vou falar novamente diretamente com os médicos, mas é para os médicos que fazem atendimento a crianças ou adolescentes. Eu vou falar sobre o sigilo profissional em caso de violência doméstica contra menores. A gente sabe que muitas vezes o médico dentro do seu consultório ou no hospital, ele pode ser a pessoa que perceba esse tipo de agressão contra os menores, contra os adolescentes. E como que faz? Esse médico deve se manter inerte ou ele deve procurar a autoridade para fazer a denúncia? Nesse caso, o médico tem o dever ético e legal de fazer a denúncia. O Código de Ética Médica, em seu artigo 73, fala que é dever do médico o sigilo profissional, porém, ele não é absoluto. Existem casos de quebra desse sigilo e um desses casos é quando ele percebe que seu paciente menor, adolescente, está sendo vítima de violência doméstica. Muitas vezes os médicos não querem se colocar no meio de situações de conflitos familiares, o que é totalmente compreensível. Porém,
o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o médico tem o dever de denunciar, ainda que seja mera suspeita. Inclusive, existe uma pena para esse médico omisso. Então, eu ressalto a importância dessas denúncias. Ele deve procurar a autoridade, sendo o Conselho Tutelar ou sendo o Juizado de Infância e do Adolescente, para realizar essa denúncia. Ou seja, nesse caso, tanto o Código de Ética Médica como a legislação federal, no caso o Estatuto da Criança e do Adolescente, brinda esse menor paciente. Ou seja, vamos quebrar esse sigilo médico para que a autoridade competente entre nesse âmbito familiar em defesa desse paciente que está sendo vítima. A gente sabe que violência doméstica contra menores, ela pode ser sexual, psíquica ou física. E quando o médico está tratando da saúde dessa criança, ele está em defesa do seu estado físico. O menor, ele está em desenvolvimento e ele precisa dos cuidados essenciais para tanto. E o médico também é responsável por isso. Por exemplo, um médico que está tratando o seu paciente, ele vê que a mãe não está ministrando a medicação na hora exata, na dosagem exata, e está comprometendo o resultado desse tratamento. Isso é um tipo de violência. E o médico, vendo que essa negligência dos pais ou do responsável está colocando em risco a saúde da criança, ele pode quebrar esse sigilo. Na verdade, como eu disse anteriormente, ele deve quebrar esse sigilo e buscar a autoridade competente para que ela tome as providências cabíveis. Essa orientação que eu passei para vocês vem ressaltar a importância da função social da medicina. Medicina não se exerce somente dentro dos consultórios ou nos corredores dos hospitais. Vocês médicos sabem melhor do que eu que existe uma função social importantíssima no exercício da profissão de vocês. E quando o assunto é menor, o grau de importância se eleva ainda mais. Muito obrigada e até a próxima. Boa vida para mim é ter minha família perto de mim, é ter um emprego bom, que me satisfaça, é estar realizada pessoal e profissionalmente. Boa vida, volta já!